Boa tarde. Está no ar mais uma edição do programa De Cara com a Imprensa, aqui pela TV Beltrão. Nós estamos vivendo uma época em que a tecnologia tem avançado a cada dia que passa. A cada momento surgem novidades, surgem novos equipamentos, novas máquinas, que está até difícil a gente acompanhar essa evolução. Anos atrás não se ouvia falar em computador, em celular, em TV colorida, em uma série de coisas que hoje tem muita coisa que já é obsoleta, que já é ultrapassada. E nós vamos falar hoje sobre computação gráfica, sobre 3D, efeitos especiais, uma série de assuntos com um especialista, que também é um beltronense, que se especializou em vários assuntos da tecnologia e que vai explicar para a gente como é que essas coisas funcionam. Estará conversando conosco o Eloy de Arruda Rodrigues, ele que é beltronense e esteve por 9 anos na Itália, se especializando, estudando e está trazendo muitas novidades aqui para Francisco Beltrão e para a região. Estará conversando conosco, portanto, depois do nosso intervalo. Estamos de volta com o programa De Cara com a Imprensa, aqui pela TV Beltrão. Eloy de Arruda Rodrigues, muito boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde Marcel, boa tarde aos telespectadores. Você, consta aqui na ficha, esteve por 9 anos na Itália. Você foi fazer o que na Itália? Fui como todo brasileiro, né? Fui procurar a sorte. Cheguei na Itália em 2000... Bastante jovem ainda. Isso, relativamente jovem. Cheguei na Itália em 2002 e, como todo brasileiro que chega na Itália, comecei do zero, trabalhando de garçom, pintor, com aqueles serviços manuais, né? Posto de gasolina. Aí devagarinho eu fui aprendendo a língua, entrei numa escola de italiano, aprendi a gramática e no momento que eu dominei a língua, os empregos começaram a melhorar. E chegou um certo ponto que eu fui com o objetivo também de estudar computação gráfica 3D. Em 2005 eu já tinha uma estabilidade econômica na Itália que me permitiu fazer o primeiro curso de computação gráfica 3D. Em 2007, o segundo curso daí avançado de computação gráfica 3D. Você deixou aqui para trás uma família estruturada. O Eloy, para quem não conhece, ele é filho do nosso colega, nosso companheiro, o Eloy Felício Rodrigues, né, que também tem programa aqui na TV Beltrão, e também da dona Laura. São pessoas por demais conhecidas em Francisco Beltrão. Deixou uma família estruturada aqui, uma vida tranquila, um jovem que podia ter uma mordomia, viver sem muito sacrifício, para arriscar na Itália. Foi assim, se eu tivesse que repetir os primeiros anos, acho que eu não faria. Foi realmente complicado, até a gente tem uma ilusão de que a Europa é tudo do bom e do melhor, mas não é muito amigável com os estrangeiros no início. Você tem que se adaptar à cultura, aos momentos que estão vivendo eles também lá, que no momento que eu cheguei na Itália tinha uma invasão de estrangeiros, então eles também estavam sob pressão. Então a gente tem essa ilusão de que lá a vida vai melhorar, mas na verdade ela piora, até o período de adaptação. No momento que você se adaptou, aí a vida começa a melhorar. Mas uma coisa que, até deixar claro para todo brasileiro que tem o sonho de ir para a Europa e ficar rico, a dificuldade de se ganhar dinheiro lá é a mesma de ganhar dinheiro aqui. Então, trabalhar duro... Mesmo porque o Brasil hoje está oferecendo melhores oportunidades, né? Sem dúvida. Foi um dos motivos que me trouxe de volta. Porque inclusive. Você veja que muitas vezes uma pessoa que nunca pegou no pesado aqui no Brasil foi para a Itália, que é a mesma coisa dos Estados Unidos também, né? E teve que enfrentar a vida dura lá. Exatamente. Não tinha lá uma mina de ouro esperando ele. Não, e tem um agravante, que o inverno chega até 8 graus negativos, né? Então, nós não estamos 8, 10, né? Exatamente. E veja, você trabalhando ali no começo de garçom, trabalhando no posto de gasolina, e como é que você arrumou tempo para estudar? Foi complicado. Tempo era no sábado à tarde, no domingo de manhã, de madrugada pegava os livros e me esforcei bastante para aprender a gramática, porque eu queria um emprego melhor, eu queria trabalhar num escritório, trabalhar numa loja de eletrônicos, eu sempre trabalhei com informática, então para
poder pleitear um emprego melhor, eu tinha que dominar a gramática. Então, nas horas vagas, na pausa do restaurante, sempre com o livrinho embaixo do braço, estudando a gramática. Festa nem pensar. No início não. No início foi complicado, não tinha festa mesmo. Esse que é o detalhe também, né? Porque a gente conversa com muita gente que viaja, que tenta no exterior, mas o cara aqui no Brasil também, se passar a vida só fazendo festa, não vai chegar a lugar nenhum, né? Exatamente. Então, não dá certo aqui no Brasil, eu vou ter que ir para a Itália, vou ter que ir para os Estados Unidos, vou ter que ir em outro lugar aí da Europa, mesmo porque a Europa hoje vive uma dificuldade, uma crise danada, né? A Itália não é mais a mesma coisa. Já não é mais a mesma coisa, sem dúvidas. Sem dúvidas. A Itália que eu conheci em 2002 tinha ainda uma possibilidade de se ganhar e guardar um pouco de dinheiro, mas inverteu. Na época que eu fui, a relação do euro para o real era bem maior do que é hoje, chegou a 4 por 1, e o preço dos imóveis, de terrenos, de carro no Brasil era mais baixo. O poder aquisitivo era mais fraco no Brasil. Então, em 2002 ainda dava para guardar alguma coisinha que valia muito para o Brasil. Hoje a situação inverteu. Estão pagando menos lá, os preços aumentaram lá, e aqui o real está mais forte. Então já não está mais compensando ir para a Europa para guardar dinheiro. Para passear ainda é um bom ponto turístico, isso sem dúvidas. O Brasil, Eloy, é um país ainda considerado jovem, né? E de muitos jovens que vivem aqui. A Itália já é um país envelhecido, né? Já. A pirâmide população etária, já não... Sim, a pirâmide etária deles é bem reta, né? Porque existem muita população de idosos e de aposentados, é bem maior do que a população de jovens. Eu que tem um problema sério na Itália com a previdência, que é quase igual à quantia de pessoas que estão na ativa trabalhando para sustentar os aposentados. Isso mesmo, não sobra dinheiro, né? Da previdência vai tudo para a aposentadoria dessa pirâmide etária bem larga na parte de cima. Né? Deixando de lado a questão econômica, o que mais de bom que você viu na Itália? Viu e viveu, né? Muitas experiências, muitos pontos turísticos que a gente visita quando está lá, né? Eu aproveitei esse período lá, mas o meu maior tesouro que eu trouxe da Itália, sem dúvida nenhuma, foram os cursos da computação gráfica. É o meu trabalho hoje. Isso lá você se definiu? Lá eu me defini, já era um sonho de infância aprender essa tecnologia, mas lá eu tive contato com os melhores do mundo. Então é o meu maior tesouro, sem dúvida nenhuma. Voltei sem dinheiro, mas esse tesouro vale mais do que dinheiro, porque hoje é o meu ganha-pão. Hoje você pode ganhar o dinheiro aqui. Exatamente. Com o aprendizado lá. Isso. Você esteve lá fora, né? Isso mesmo. A Itália é um país charmoso para nós brasileiros, né? Porque muitos dos nossos antepassados vieram da Itália, né? O Rio Grande do Sul foi colonizado em sua grande parte por italianos, né? Porque vieram levas e levas de italianos que fugindo da guerra ali nos anos 40, né? Isso mesmo. E vieram aqui colonizar o Rio Grande do Sul e o Brasil. E o Rio Grande do Sul também depois deu essa diáspora aí que saiu gente para o Brasil inteiro. Isso. E uma grande parte italiana. E o Francisco Beltrão também, a nossa colônia italiana aqui é muito forte. Dificilmente alguém de nós não tem uma ligação de família com alguém de origem italiana, não é, Eloy? Beltrão basicamente italiana, realmente. Até os mais idosos da nossa cidade, assim, as pessoas com quem eu converso, que eu falei que morei na Itália, já começam a falar em italiano comigo e é interessante, tem uma colonização italiana muito forte na nossa cidade. Você aqui tem achado um tempo para falar italiano com o pessoal? Tenho. Até alguns empresários da cidade que falam bastante italiano e também pelo computador eu falo com os amigos que ficaram lá, né? Então, continuo no rádio, no CD do carro tem música italiana, então estou sempre treinando italiano, sem dúvidas. Muito bem, vamos partir então para computação gráfica. Certo. Explicando para o nosso telespectador o que vem a ser a computação gráfica. A computação gráfica é toda e qualquer imagem virtual criada no computador reproduzindo a vida real, mas é uma imagem que não existe. É diferente da câmera que está nos filmando, porque a câmera está registrando uma imagem real, a vida real. A computação gráfica ela é gerada por um programa de computador. E eu me especializei na computação gráfica 3D,
que tem uma diferença entre computação gráfica 2D e 3D. A 3D, ela nos dá toda a noção de profundidade. Então eu posso reproduzir esse ambiente que nós estamos nesse momento, eu posso reproduzir ele dentro do computador, com as cores, a luminosidade, exatamente como a vida real, simulando a vida real. Então essa é a computação gráfica 3D. 3D quer dizer? Três dimensões. Três dimensões. Você esteve trabalhando na Expobel, mostrando seu equipamento, seu trabalho. Como é que você sentiu o interesse do povo que passava por lá pelo seu trabalho? A Expobel foi uma grata surpresa. Eu retornei da Itália em janeiro de 2011, então faz pouco tempo, faz um pouco mais de um ano, e logo em seguida abri a minha empresa aqui em Beltrão, com uma incógnita, né? É uma tecnologia nova, ela é muito aplicada nos grandes centros, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba tem alguma coisa, mas é mais realmente São Paulo e Rio. É muito aplicada nos grandes canais de TV, em aberturas de novela, em aberturas de programas de TV, etc. E eu apostei em Beltrão. E nesse primeiro ano a empresa, graças a Deus, cresceu e resolvemos então apostar na Expobel, o que foi uma grata surpresa. Você fala que você se especializou. Tem alguém trabalhando com você? Você está ensinando alguém? Trabalha sozinho? Como é que funciona? Comecei trabalhando sozinho. Comecei realmente pondo a mão na massa e com o passar do tempo se tornou uma necessidade, um curso de capacitação para eu procurar recursos humanos, porque é uma tecnologia que pouca gente conhece. Então aqui na nossa cidade não existe um profissional pronto para que eu assuma para trabalhar comigo. Então surgiu a necessidade de eu criar um curso para eu encontrar recursos humanos dentro desse curso. Aí fiz o primeiro, uma parceria com a Unipar, e dentro desse curso eu localizei algumas pessoas interessantes para colaborar com o meu trabalho. E comecei a trabalhar com essas pessoas, um pouco a projeto, porque os projetos começaram a aumentar em quantidade mais para o final do ano passado. Mas daí no boca a boca as pessoas começaram a falar um para o outro, mas eu também estou interessado em aprender. E resumindo, foram 6 cursos ano passado. E eu queria parar com a história de cursos e acabou se tornando uma sequência atrás da outra. E hoje eu tenho uma equipe de pessoas que trabalham comigo, artistas, porque eu considero a computação gráfica 3D uma arte. Eu chamo de artistas, desenhistas, especialistas de áudio e pessoas que não sabem nem desenhar e nem entendem de áudio, que estão trabalhando junto comigo, graças a essa pequena formação que eu passei para eles e hoje viraram colegas. Onde aplicar esse conhecimento, onde aplicar essa técnica? É um assunto que nós vamos discorrer sobre ele depois do nosso intervalo. Muito bem, estamos de volta aqui com o programa De Cara com a Imprensa, aqui pela TV Beltrão. E hoje estou batendo um papo aqui com o Eloy de Arruda Rodrigues, ele que é um especialista em computação gráfica, imagem de 3D, uma série de novidades aí que a gente muitas vezes até tem dificuldade para entender. Falava com você antes fora do ar, você fala que até na medicina pode ser aplicada essa técnica. Exatamente. Dessa impressão em 3D? O trabalho que eu estou propondo hoje, né, a computação gráfica no todo, ela tem muitas aplicações. Arrisco dizer que são infinitas aplicações. A virtualização de um cenário, um desenho em 3D, pode ser aplicado, como eu falei antes, num programa de TV, para inserir um efeito especial em um vídeo, em um filme. Com a computação gráfica 3D eu posso colocar aqui nesse cenário um dinossauro se mexendo, vivo, e que vai ser visualizado somente pelo telespectador. Eu posso criar uma maquete de um prédio, fazer a pessoa caminhar dentro desse apartamento antes de ser colocado o primeiro tijolo. E também na área médica, para simulações. Hoje a tecnologia das tomografias, do raio-x, está muito avançado, então os médicos podem gerar uma imagem em 3 dimensões no computador, na tela do computador, e podem analisar toda a sintomologia do paciente, toda a problemática daquele paciente, dos órgãos internos desse paciente, sem abrir a barriga do paciente. Isso já é uma grande vantagem. Mas nós estamos propondo aqui, hoje, em Francisco Beltrão, uma tecnologia que é inédita no Sudoeste e é a terceira do Paraná. E foi isso que nós apresentamos na Expobel. Foi uma grata surpresa a Expobel justamente por causa disso.
A população de Beltrão é um público que não é um público passivo. Eles vinham no stand, paravam, perguntavam, tinham curiosidade em saber como funciona. E o que era? Era uma máquina que se chama uma máquina de prototipagem rápida, vulgarmente chamada impressora 3D. Então, na área médica, por exemplo, é uma grande vantagem. O médico faz uma tomografia do coração ou de um pulmão do paciente e simplesmente clica no botãozinho imprimir, como se você fosse imprimir uma foto na tua impressora, um texto, e a máquina, ela constrói, ela é alimentada com um plástico, ela derrete esse plástico e constrói o órgão interno do paciente como um objeto real. Só me deixa eu te acompanhar o teu raciocínio aqui que está muito profundo. Certo. A máquina, ela imprime num plástico, desenha o coração. Exatamente. No caso do coração, né? Pode ser outro órgão também. Pode ser outro órgão. Como ele está naquele momento, com a veia entupida, a situação que está, o médico vai poder apalpar e sentir isso fora mesmo. do corpo do paciente. Fora do corpo do paciente. Vai poder pegar na mão, né? Mostrar para o paciente, olha, esse aqui é o seu coração. Olhar, rodar para um lado, para o outro, achar onde é que está o problema, numa peça de plástico real, não desenhada numa folha. Palpável, realmente em 3 dimensões. Altura, largura e profundidade. E assim, para estudo, para um planejamento cirúrgico, é muito utilizado também na área de odontologia, para planejamentos cirúrgicos, a tomografia ela gera o maxilar do paciente, eu posso simplesmente imprimir esse maxilar do paciente e o médico na frente do paciente mostra, ó, o teu implante vai ser feito desse jeito, sem o mínimo de estresse para o paciente. Isso transmite uma tranquilidade, uma segurança tanto para o paciente quanto para o cirurgião. Você acha que a nossa medicina, a odontologia também, que você falava do implante, ela vai ter que avançar para isso logo, ou está um pouco atrasada? Já como é que está a situação? Olha, os profissionais, cirurgiões com quem eu conversei, né, da nossa região, me falaram que realmente isso já é uma realidade. Já é uma realidade. Uma cirurgia se aproveitando dessa tecnologia, dessa técnica, para uma cirurgia de implante, por exemplo, eu não sou dentista, né, eu sou um técnico 3D, mas os cirurgiões com quem eu conversei me confirmaram que uma cirurgia de 5 horas cai para aproximadamente 40 minutos, meia hora, 40 minutos. Isso é um ganho não só de tempo, mas de estresse em menos para o paciente, que em vez de ficar lá 5 horas com a boca aberta, vai sair rapidinho do hospital. E de precisão também, porque o cirurgião vai ter todo o planejamento feito, ele vai poder testar quantas vezes ele quiser. Então isso passa uma segurança também para o cirurgião. Então, ele vai testar lá no plástico, na reprodução, no bonequinho, né, vamos chamar assim. Ele vai testar infinitas vezes, quantas vezes ele quiser, vai poder mostrar para o paciente, ó, vai ficar assim a tua boca, ou o teu órgão, como a gente estava falando antes, tem esse probleminha, nós vamos trabalhar nessa veia, nesse pedacinho da pele, do seu órgão interno, vendo ele com ele nas mãos. Isso já é uma realidade. Já é uma realidade em São Paulo, em Curitiba. Eu acredito que os nossos profissionais aqui da nossa região vão ter que se adaptar muito rapidamente. Hoje, se um médico de Francisco Beltrão necessitar de um trabalho dessa natureza, você está em condições de prestar esse serviço? Já estamos em condições, já está ativa. Já fez alguma coisa? Já. Eu comentei antes que a Expobel foi um sucesso, porque na segunda-feira, pós-Expobel, eu estava lá desmontando o stand, recolhendo os materiais eletrônicos, e o celular começou a tocar. Clientes de Florianópolis já ultrapassou os limites do nosso estado, de Concórdia, da região mesmo, de Pato Branco, aqui em Beltrão já 4, 5 empresários já me ligaram. Essa semana inteira eu fiquei atrás de novos clientes para responder as dúvidas desses novos clientes e já pedindo protótipos, né, que o nome disso são protótipos, para minha máquina, para minha empresa. E a máquina está lá nesse momento, está trabalhando a todo vapor. Deixei ela ligada trabalhando. E um detalhe também, Eloy, que não adianta eu ir lá e comprar uma máquina igual à tua, não vou saber operar, né? Tem uma dificuldade. Veio o teu conhecimento da... tem uma dificuldade técnica que não pode ser ignorada. É uma curva de aprendizado realmente complexa. Eu
tenho já 7 anos de experiência na computação gráfica 3D, 7 anos profissionalmente, né? Esses 2 cursos foram muito empenhativos para mim, foram pesados, tanto economicamente quanto de tempo. O segundo curso que eu fiz na Itália foi um mestrado verdadeiro. Eu tenho um mestrado em computação gráfica, porque na Europa existe a possibilidade de você fazer um mestrado sem ter a graduação. Então hoje eu estou me formando, vou me formar em sistemas de informação, mas eu já tenho mestrado. Já está? Então, quando eu fizer, depois da faculdade, fizer a pós-graduação, eu tenho que fazer a pós primeiro. Aí eu vou poder traduzir o meu mestrado e o MEC reconhece. Porque é um mestrado, são atividades extracurriculares da faculdade, né? Na Europa se permite isso, mas que para entrar num curso desse você tem que fazer um exame parecido com vestibular. Eu fiz, superei, fiz esse curso, foram 6 meses, 8 horas por dia, todos os dias, e isso me permitiu hoje ter o conhecimento técnico para poder operar uma máquina dessa, porque sem esse conhecimento é bem complicado, é bem trabalhoso. Saindo fora um pouco da área de medicina, que é muito interessante, vamos partir lá para a construção civil, arquitetura, engenharia. Você vai também imprimir uma maquete do edifício, no caso? Isso mesmo. Não precisa mais fabricar? Não precisa mais fabricar, perder tempo ali com palitinho, com pintar, colar. Não, hoje já os grandes centros até, infelizmente a máquina chegou no meio da Expobel, porque o meu objetivo ela é uma máquina importada e vem dos Estados Unidos, o objetivo era já mostrar uma maquete na Expobel, mas eu não tive essa possibilidade. Mas ela permite o modelo 3D, a planta baixa de um prédio, eu construo o modelo 3D desse prédio, desses apartamentos, de uma casa, etc. Isso os nossos arquitetos já fazem, né? Eles já me entregam o modelo pronto. Eu só tenho que adaptar ele para que seja funcional e para que a máquina permita a impressão. E assim como eu falei antes, como uma foto, um texto do seu computador, você clica no botão imprimir e a máquina começa a construir essa maquete no plástico com uma precisão milimétrica, uma fração do milímetro inclusive. Ela vai imprimir o prédio, as paredes, as janelas, os móveis, a televisãozinha dentro e o botãozinho da televisão, com todos os detalhes de uma impressão milimétrica. No caso das construtoras que estão construindo, levantando um edifício em Francisco Beltrão, o cliente que vai lá para comprar esse apartamento, ele terá uma visão mais apurada, então, daquilo que ele está comprando? Sem dúvidas, né? Ele vai... o que se chama, o termo técnico no 3D, né, é a visão metafórica. Tem uma diferença muito grande entre você olhar a planta baixa e imaginar o seu apartamento, do que pegar ele na mão e olhar dentro da janelinha, virar, olhar por cima, por baixo, imaginar onde vai colocar o carro, onde vai colocar os móveis. Então isso, palpável, transmite uma certeza do que você está comprando. Tem uma pesquisa bem interessante que na internet eu vi que 90% dos projetos apresentados, tanto com o vídeo em 3D da câmera passeando dentro do apartamento, quanto a maquete realmente impressa no plástico com a impressora 3D, 90% dos contratos a mais são assinados quando o cliente toca com as mãos esse apartamento. Então isso é um acréscimo nas vendas de apartamentos muito significativo. Eloy, onde é que está situada a tua empresa? Hoje a empresa está na Rua Maranhão, na Vila Nova, na Rua Maranhão número 934, mas está provisoriamente. Nós estamos vivendo um momento de tecnologia no Brasil, não só em Beltrão, no Brasil todo, muito favorável. Os ventos estão realmente a favor da nossa tecnologia. E aproveito o espaço para elogiar até uma atitude da nossa administração municipal que revitalizou a incubadora tecnológica de Francisco Beltrão. Então, hoje, provisoriamente, estamos na Rua Maranhão, mas estamos nos mudando para a incubadora tecnológica de Francisco Beltrão, que será ali no prédio atrás do CESU, aquele prédio perto do rio, ali redondo, que era dedicado aos artesãos. Agora vai alocar a incubadora tecnológica de Francisco Beltrão. Isso vai permitir um espaço maior, isso em torno de 15 dias já estaremos ali. E vai permitir também a pessoas que trabalham já na área de tecnologia, toda e qualquer empresa, todo e qualquer cidadão de Beltrão, de apresentar um projeto na área de tecnologia para poder
pleitear uma vaga dentro da incubadora. Daí, com o apoio da prefeitura, assessoria jurídica e contábil, né, fica muito mais fácil para você tocar para frente o projeto. Então, nós estamos provisoriamente na Rua Maranhão, por mais uns 15 dias, e depois estaremos nesse prédio, antiga Asabel, dos artesãos, ali atrás do Você vai desenvolver o teu trabalho ali. Vou desenvolver o meu trabalho ali. Eu faço a pergunta porque até eu fiquei curioso, é lógico. E quem quer conhecer, ir lá conhecer, ver de perto isso funcionando. Sem problema nenhum. Até eu posso deixar o endereço do site, né, o telefone de contato. Quem tiver curiosidade, interesse em conhecer, já fica o convite para passar na empresa, tomar um cafezinho, assistir como é que a máquina trabalha, porque é fascinante ver ela trabalhando, ela depositando o plástico, você olha para o lado, quando você olha, o objeto está crescendo ali dentro. Então fica o convite. Por mais 15 dias ainda na Rua Maranhão 934, e logo em seguida ali nesse prédio, na antiga Asabel, esse prédio atrás do CESUL. Muito bem. Eloís. Eloís ou Eloy você? É, Eloís. Eloís, teu pai é Eloís também, né? Também, isso. Eloís de Arruda Rodrigues trouxe essa verdadeira aula, né? De conhecimento para a gente. E muito importante, porque eu tenho certeza que todos que estiveram conosco puderam entender melhor o que é a computação gráfica, essa impressão em 3D. Muito obrigado, Eloy. Sucesso. Já é sucesso, né? O seu trabalho. Graças a Deus. E obrigado pelo espaço e agradecer também aos telespectadores pela atenção dedicada. Tá ok, você que esteve conosco, nosso muito obrigado. Tenham todos uma boa tarde, um bom final de semana e até a próxima oportunidade.